Olá, 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 minha galerinha do bem, minha galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula no nono ano e estaremos dando sequência falando sobre o totalitarismo. Vocês devem lembrar que na aula passada nós estudamos o fascismo. O fascismo acontecido na Itália e o nazismo acontecido na Alemanha. Inclusive a gente trabalhou aí esta mesma foto, né? Adolfo Hitler à sua esquerda, no meio Benito Mussolini, o fascismo na Itália, e um pouco antes um dos grandes líderes, né, da Revolução Russa, o Lenin. Então esses três homens aqui são considerados um dos maiores ditadores da história da humanidade. É muito bem certo que está faltando Stalin, está faltando Mao Tse-tung e tantos outros que também entraram para a história de maneira, para uns positivo, mas de um modo geral de maneira negativa, tá certo? Então vamos para mais uma aula de história, vem comigo. Então, o objetivo, né, da nossa aula de hoje é contextualizar a ascensão no nazismo na Alemanha e também compreender as características do nazismo e também do próprio governo de Adolfo Hitler. Tá certo? Então é com esses dois objetivos que nós estaremos começando a aula de hoje. Aí vem uma pergunta: você lembra quais são as principais características de um regime totalitário, de um regime totalitarista? Nós já explicamos um pouco sobre isso nas aulas passadas, que o regime totalitarista, aquele regime autoritário, eles são geralmente marcados pela figura de um líder, e esse líder ele passa a ser visto como uma espécie de semideus. É um tipo de regime onde as leis não são respeitadas, onde as pessoas são perseguidas, onde a oposição é perseguida, onde esses líderes eles aparecem no cenário, né, como se fosse um salvador da pátria, mas que, no entanto, pela maneira absurda, pela maneira ditatorial de governar, eles causaram também, digamos assim, grandes tragédias para a história da humanidade, tá certo? Outra pergunta: qual é a importância da mídia em massa para uma ditadura totalitária? Então a gente vai ver também, a gente viu um pouco sobre o fascismo, que uma das coisas importantes num regime totalitarista é usar a mídia, é usar o cinema, é usar o jornal, é usar o rádio, é usar a mídia do momento para difundir os seus ideais e difundir a sua imagem como uma pessoa que está sendo colocada no poder para tirar o povo da calamidade, do sofrimento, da perseguição, da miséria como um todo. Então, todo regime totalitarista, esses ditadores, eles se levantam como se fosse salvador da pátria. Aconteceu isso na Rússia, na época da Revolução Russa em 1917, com Lenin. Aconteceu isso lá na Itália com Benito Mussolini. Inclusive, Mussolini e Hitler eram amigos. E como aconteceu também com Adolf Hitler na Alemanha, tá bom? Então vamos lá. Entre as características de um regime totalitarista, só para isso ficar mais bem mastigado para você, estão a crença de que os inimigos são responsáveis por todos os problemas. Então, na Alemanha, o Hitler ele chegava a dizer que todos os problemas da Alemanha, inclusive dela ter perdido a Primeira Guerra Mundial, os culpados seriam os protestantes, seria principalmente os judeus e também a ala comunista. Então eles criavam essa ideia. E para o país correr bem, andar bem, esses inimigos eles tinham de ser
combatidos. Nesses governos totalitaristas, o governo ele é centralizado, como eu já havia dito. O governo acontece realizado pelo punho do ditador, do líder, que eles são taxados como personalidades para serem adoradas, né? Existe a ideia também do militarismo, que é a ideia de um exército para apoiar, para sustentar este movimento. E, na verdade, ele também existe um pensamento anti-liberal, pelo movimento liberal, antissocialista, além da militarização da política. Esses regimes se utilizaram intensamente da propaganda de massa e também da censura. Não sei se você sabe o que é a censura. A censura era como, vamos imaginar, no Brasil, de repente fosse determinada uma lei que os jornais não poderiam mais criticar o governo, não poderiam mais criticar o governador, não poderiam mais criticar nem jornal, nem televisão, nem internet. Então, a censura é uma espécie de controle das mídias para que o governo só fale, ou o povo só fale de bem do governo. Então, evite fazer determinadas críticas, né? Então, vamos lá. Na Alemanha, a Alemanha após Primeira Guerra Mundial, vocês devem lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela acontece do ano de 1914 a 18. A Alemanha foi uma das principais perdedoras da guerra, ela foi a principal causadora da guerra, inclusive na rendição da Alemanha e quando ela aceitou o Tratado de Versalhes, que dizia tudo que a Alemanha deveria fazer daí para frente, dividir seus territórios, não poder ter um exército mais numeroso, né? E pagou muitas indenizações àqueles países vizinhos. Então, quando a Alemanha ela perde a Primeira Guerra Mundial, o país ele entra em profunda decadência social e principalmente econômica, né? Na época, o rei da Alemanha era o rei da Alemanha era Guilherme II, salvo engano, e ele foge. Ele entrega o país, né? E o país, tá aí a saída do Kaiser Guilherme II. O país se torna uma espécie de república parlamentarista. Então, o cenário da Primeira Guerra Mundial, quando termina, só na Alemanha, a Alemanha teve uma baixa de 2 milhões de mortos, 2 milhões de soldados, né? Teve 2 milhões de mortos e mais 4 milhões de feridos. E daí, quando o governo da Alemanha ele renuncia, vai embora, é instalado no país uma espécie de república parlamentarista. Não sei se vocês percebem, mas é nesse cenário que vai se levantar o nazismo na Alemanha. Observe que o país estava vivendo dias turbulentos, dias de decadência, tá certo? Então era miséria, era o povo ainda com o resultado da Primeira Guerra na cabeça, 2 milhões de mortos, 4 milhões de feridos, miséria, pobreza, desemprego, fragilidade no aspecto político, dentro do próprio país, grupos políticos se levantavam se levantando, cada um com ideias, filosofias diferentes uns dos outros, grupos defensores do comunismo, grupos mais republicanos. Então, sem falar que naquele período, né, o assunto, o resultado da Revolução Russa estava chegando na Europa como se fosse uma praga, como se fosse varrendo. Era o mundo, era a Europa vivendo a pressão do comunismo. Inclusive alguns países flertando com o comunismo, né? Inclusive uma pequena parte da Alemanha chegou a abraçar os ideais comunistas, mas com o tempo foi reprimido, tá certo? Então é nesse período que o Partido Nazista ele foi fundado, né? Ele foi fundado no ano de 1919, 2 anos após a Revolução Russa. Logo ingressou no partido político o ex-cabo Adolf Hitler. Então é nessa hora, na nossa aula, é aqui onde ele entra na história. O Hitler, inclusive, ele não era
alemão, ele era austríaco, ele mudou-se da Áustria depois da morte dos seus pais, ele vai morar na Alemanha, ele vai se alistar no exército alemão, ele vai para a Primeira Guerra, ele luta ao lado dos soldados alemão, né? Ele volta, mesmo o país perdendo a guerra, Hitler, ele teve um destaque pessoal nas atividades que ele fazia e ele começou a crescer. Ele se filiou-se aí ao Partido Nazista de 1919. Hitler, ele ao discursar para o povo, Hitler, uma das coisas que destacava ele era o poder da oratória. Era um homem que falava como poucos da sua época. Ele tocava fogo naquilo que ele quisesse. Ele poderia vender, ele com a sua palavra, ele tinha poder de vender sorvete na Antártida. Então era um camarada de uma eloquência muito grande. Outra coisa que destaca Hitler, eu nem coloquei nessa aula, era um camarada extremamente supersticioso. Era um camarada extremamente supersticioso. Inclusive o símbolo do Partido Comunista, do Partido Nazista, que foi escolhido por ele, ele usou uma das cores do próprio partido, do próprio país, e usou a suástica, que é esse símbolo aí, que era usado pelos povos antigos, indígenas, alguns povos, algumas civilizações lá na Ásia, já usava esse símbolo, né, carregado de sentido, né, de esperança, de paz, e por aí vai. Então ele é um camarada muito supersticioso. Então ele, quando ele assume o poder, começa a discursar para o povo e, como líder desse partido, que quando o Partido Nazista foi criado, ele não tinha muita adesão popular em virtude dos seus discursos duros, dos seus discursos extremistas, mas ao longo do tempo, os problemas da Alemanha crescendo, e aí esse partido, os ideais desse partido começou a ganhar proporções maiores. E o Hitler, ele pregava dizendo que a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela tinha perdido a guerra, e ele não aceitava as determinações do Tratado de Versalhes. Ele dizia que o povo alemão era superior aos demais, e com esse discurso demagógico, né, conseguiu tornar-se em pouco tempo líder absoluto do nazismo. E ele dizia: a gente perdeu a guerra por causa dos judeus, por causa dos protestantes, por causa dos ciganos, por causa dos comunistas, e ele pregava isso. Era um discurso de ódio, era um discurso do medo. Então, no ano de 1920, um ano após a fundação do Partido Nazista, foi criado a SA. A SA era uma espécie de exército para exército, uma espécie de exército paralelo ao exército oficial da Alemanha, que estava encarregado em trabalhar a serviço do Partido Comunista e para, digamos assim, eliminar os opositores. Olha só a situação. E esses soldados, eles eram formados de soldados que estavam desempregados, soldados que tinham ficado meio que de escanteio. Então ele forma essa tropa, forma esse exército, que esse exército aqui era fichinha para um outro exército que vai ser formado depois, o SS, que era um exército mais cruel do que este, que o outro trabalhava diretamente para Hitler, trabalhava diretamente para atender os seus objetivos, né? Aí vamos falar um pouco sobre o próprio Hitler e o nazismo. Hitler assumiu a liderança do Partido dos Trabalhadores Alemão. Isso aqui aconteceu no ano de 1920, né? Mudando, inclusive ele muda o nome do partido, muda o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que a sigla era chamada de Nazi, né? Então ele muda o nome do Partido dos Trabalhadores para esse nome, tá certo? O discurso nacionalista extremado de ódio aos judeus e aos comunistas. Ele pregava
os discursos dele giravam em torno disso. Falava sobre a situação do país e que o país estava daquele jeito por causa dos judeus, por causa dos comunistas, por causa dos ciganos, por causa do Tratado de Versalhes, por causa dos evangélicos, porque as pessoas reconheceram que a Alemanha de fato tinha perdido a guerra, ele dizia que não era para a Alemanha ter se rendido, e nós vamos até ver se a gente conta depois, a Alemanha com Hitler perdeu a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha perdeu com Hitler no poder a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Só para a gente deixar isso bem claro para vocês. Aí temos agora a ideia do golpe de Munique, que aconteceu em 1923, diante desse cenário de desesperança que o país estava vivendo, de miséria, de desemprego, de movimentos surgindo na política alemã querendo ditar as regras. Aí daí Hitler ele tem uma ideia, ele tenta dar um golpe, ele tenta tomar o poder na Alemanha, especificamente na cidade de Munique, com apoio dessa polícia, que era uma espécie de parapolícia, e ali ele tentou fazer isso. Assim como lá no fascismo houve uma espécie de marcha contra Roma, ele aproveitou uma situação lá no país e disse, a partir de agora eu vou tomar o poder do país. Na época, essa decisão, essa atitude não foi aceita. Hitler, ele é preso, ele é condenado a 5 anos de cadeia. Desses 5 anos ele cumpre 9 meses e era aquela cadeia que era uma espécie de sala luxuosa que ele vivia ali e não podia sair, né? E foi justamente nessa prisão que ele escreveu um livro intitulado Minha Luta, onde nesse livro ele colocava as suas ideias sobre a política alemã, sobre esse ódio antissemitista. Quando você escutar a palavra que Hitler ele era antissemita, ele propagou um antissemitismo, então ele propagou uma crença, ele propagou uma ideologia contra os judeus, né? Contra os judeus. Na época dessa perseguição de Hitler contra os judeus, aqueles judeus que tinham algum dinheiro fugiram para outros países, mas aqueles que não tinham ficaram lá e foram massacrados por este ditador, né? Inclusive dizem que tem uma ideia de que ele tenha matado aproximadamente talvez mais de 6 milhões de judeus, tá certo? Mais de 6 milhões de judeus. Então, até hoje, um judeu ele prefere escutar o nome de Satanás do que escutar o nome de Hitler, tá certo? Vamos continuar. Então, Hitler ele ainda não chegou ao poder, né? Tentou agora chegar ao poder, mas não deu certo. Vamos ver a questão da ascensão de Hitler, ele assumindo o poder. A popularidade dos nazistas aumentou entre os trabalhadores com promessas de aumentos salariais. No discurso de Hitler, ele pregava muito isso, que se ele chegasse ao poder, se o partido dele chegasse ao poder, se a Alemanha mudasse desse sistema, tipo ele, frouxo de governo, ele iria aumentar os salários, iria fazer reforma agrária, iria colocar também fim às dívidas dos camponeses. Então, cada vez mais o partido ganhava prestígio e popularidade. Também cresceu entre os empresários, Os empresários via no modelo ou na proposta nazista, pregando contra o socialismo, a época de crescer. E também ele pregava muito a questão com medo da força política dos comunistas, né? Que os empresários tinham medo do regime comunista ser instalado na Alemanha e mudar essa economia capitalista. Hitler voltou a se apresentar como o salvador da pátria, saindo da cadeia, passando esse período meio que isolado, ele sai da cadeia fortalecido, dizendo que o país continuava do mesmo jeito e que ele era a solução. Ele mesmo dizia, eu sou o salvador da pátria aqui. Hitler do poder. Então, em janeiro de 1933, Hitler ele é nomeado chanceler, chefe do governo, né? Quando ele queria, na verdade, ele queria ser uma espécie de líder maior, que ele fosse
E ele conseguiu, na verdade, né? Então ele conseguiu ser eleito, por mais que no regime parlamentarista tivesse alguns cargos, mas o chanceler, de uma certa forma, ele era o chefe do governo. Então, em fevereiro de 1933, o prédio, né, o parlamento alemão, ele foi incendiado. Então, o próprio parlamento alemão foi incendiado, e aí Hitler disse, olha, fosse os comunistas que colocaram fogo aqui. E daí começou a haver as perseguições em massa dos comunistas, dos judeus. É aí onde começa essa grande matança. Aí então, com o apoio do parlamento, Hitler ele iniciou uma perseguição e eliminação dos opositores. Morreram muita gente nesse período e o próprio parlamento, os próprios políticos da época apoiavam, na verdade, essas determinações de Hitler, porque ele se colocava como um salvador da pátria, quem iria moralizar o país, né? No ano de 34, com a morte do presidente, né, Hitler, a partir desse momento, aí diz, após, daqui para frente não tem mais para ninguém. Ele assumiu a presidência do partido, do país, e, inclusive com o nome de Führer, que significa guia, condutor, um Führer, um guia, um condutor. Então o presidente morre, não, daqui para frente não tem mais ninguém. E ali ele assume. A ideia de assumir como um chanceler, colocar ele lá junto no poder, só assim ele se acalmaria, mas ele só se aquietou quando ele assumiu o poder da Alemanha. Aí depois de assumir, aí como diria no ditado bem nordestino, aí o coco piou, né? Em agosto de 34, o presidente Hindenburg morre, mais uma vez. Hitler, ele se declara o Führer, ou seja, um líder do Império Alemão, o terceiro Reich, né? Hitler implantou a ditadura. Quando ele assumiu o poder, ele disse, a partir de agora é comigo. Ele fechou todos os sindicatos, acabou qualquer tipo de oposição a ele, fechou jornais, partidos políticos e queimou um monte de livros que poderia defender princípios comunistas. E outra coisa, ele perseguiu judeus e grupos minoritários e também estabeleceu a censura. Esses grupos minoritários eram ciganos, eram gays, negros. Então, ele começou a perseguir. Na cabeça dele, só era para morar e viver na Alemanha a raça ariana. E o judeu era para dizimar. Na cabeça dele funcionava assim. Então, aliança entre ditadores, como eu já havia dito na aula falando sobre o fascismo, eles eram amigos, né? Na Alemanha, Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Livros proibidos eram queimados, democratas e comunistas eram demitidos, aos judeus eram impostos várias proibições e uma forte perseguição, né? Qualquer pessoa que discordasse dele, ele mandava para aqueles centros de concentração, aqueles locais onde as pessoas viviam amontoadas, trabalhar até morrer, né? A Alemanha nazista aliou-se com a Itália de Mussolini em 1936. Nesse mesmo ano, por pressão de Hitler, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos na cidade de Berlim. Sediou os Jogos Olímpicos e, de uma certa forma, a imagem de Hitler foi muito exaltada nesses Jogos. Hitler no poder, ele fez investimento na indústria de base, que são aquelas indústrias mais que são indústrias de ferro, de cimento, essas indústrias mais de base mesmo, né? Investiu em obras públicas e também fez um grande desenvolvimento na indústria das armas. A economia da Alemanha voltou a crescer. Teve tanta coisa negativa, mas na economia da Alemanha as coisas começaram a se ajustar. Parceria com grandes empresários, que aumentaram seus lucros, os empresários ficaram satisfeitos com as medidas que ele fazia. E além disso, além da SA, que era uma espécie de grupo paramilitar, já era uma espécie de polícia, foi criado também o Gestapo,
que era uma espécie de política, uma polícia política que é mais, e também foi criada a ASS, que era uma espécie da guarda da elite, né, que era o responsável pelas perseguições a quem fosse opositor. Então, neste período aí, qualquer pessoa que se levantasse contra ele acabava pagando um alto preço, né? Para a ascensão ao poder e pela manutenção de um estilo totalitário, os nazistas utilizaram de uma extensa máquina de propaganda, comandada por Joseph Goebbels, que consistia na utilização do teatro, do cinema, do rádio, do teatro, da literatura para difundir os ideais nazistas de Hitler, né? O poder total aos nazistas abriu caminho para uma militarização da sociedade, para o desenvolvimento da indústria bélica e dos demais ramos econômicos. Guetos e campos de concentração foram criados para isolar os judeus, tanto na Alemanha quanto nos territórios conquistados após o início da expansão territorial a partir de 1939. A ação nazista resultou no extermínio de milhões de pessoas, notadamente no Holocausto, judeu, que nas ações bélicas no leste e nas ações bélicas no leste europeu. Hitler foi o responsável pelo Holocausto, né, que foi a matança em massa dos judeus. Você está vendo aí nos campos de concentrações, ele fazia estudos na área de medicina, fazia estudos em várias áreas, utilizava os judeus como se fosse cobaias, como se fosse teste. Ele algumas vezes pegava as crianças, ia pelos campos de concentração, pegava uma criancinha, quebrava uma perna, a criança morria. Ele dizia, mas essa criança é tão fraquinha. Então foi feito absurdos, né? Aqui você vai ter algumas fotos, olha só essa foto aqui à minha direita, pessoas morrendo de fome, pessoas que não tinham nem como ser enterradas, e eram todas amontoadas, esqueletos sobre esqueletos. Você vai observando, as pessoas viviam de maneira desumana, as pessoas tinham de se curvar diante dos seus ideais, o exército muito forte e dominou este período, né? E aí, só para a gente dar uma reprisada para fechar a aula, a Alemanha, após a Primeira Guerra, estava em grande crise econômica e social. O Partido Nazista cresceu após os efeitos da crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, que teve uma época que os Estados Unidos ele segurou a Alemanha depois da guerra, empréstimo, vai. Quando aconteceu uma crise chamada a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos passou de ajudar a Alemanha, foi que o país entrou mesmo em desespero. No poder, Adolf Hitler fechou sindicatos, jornais, partidos políticos, ordenou a queima de livros e perseguiu os judeus e grupos minoritários e estabeleceu a censura. Vamos para uma atividade. Eu tenho aqui essa primeira pergunta, eu tenho aqui essa segunda pergunta e tenho aqui mais algumas perguntas. Vocês copiam no caderno, até mesmo aquelas duas primeiras, responda e envia no meu privado em no máximo 24 horas, né? Eu não coloquei, não deu para colocar tudo nessa aula, mas e a gente vai contar isso numa aula posterior, quando a Alemanha, na tentativa de conquistar novos territórios, com Hitler no poder, massacrando todo mundo, ela vai dar início à Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, principalmente na luta contra a União Soviética, contra o mundo comunista, a Alemanha ela passa por várias derrotas. Hitler, a Alemanha perde novamente e ele e a sua esposa cometem suicídio com medo de ser entregue na mão dos russos. Então chega ao fim a história desse ditador tão cruel, né? Mas que, por mais que tenha cometido tantos absurdos, ele também colecionou na sua vida grandes derrotas, tá certo? Então, por hoje é só. Procure enviar as devolutivas no prazo e até a próxima aula. Um forte abraço e
Até lá!